Então nós vamos ter essa semana aqui a ausência da companheira Lides, então aproveitando para fazer em seu nome aqui a justificativa dessa ausência. Nada tão complicado do ponto de vista de saúde, mas uma cirurgia necessária e que tirará essa semana aqui a nossa companheira Lides da Mata daqui dos debates e dos trabalhos de comissões do nosso Senado. Mas, senador Inácio, eu quero começar aqui para fazer um grande agradecimento no momento em que também farei um registro de uma experiência importantíssima que completa 7 anos no estado da Bahia na área de saúde. Uma experiência em hospital público, quero fazer esse registro aqui. Hospital que eu tive a oportunidade de conhecer em 1977, no dia 12 de outubro de 1977, na noite em que o meu filho mais velho estava se preparando para vir ao mundo. Como era uma noite de jogo da seleção brasileira, os médicos resolveram assistir o jogo ali e adiaram um pouquinho o parto. E meu filho nasceu, Júlio, que é o meu filho mais velho, nasceu nesse hospital no dia 13 de outubro de 1977. Eu era um jovem de 18 anos e minha companheira, uma jovem de 16 anos, e meu filho nasceu nessa experiência chamada Hospital Ana Nery, Hospital Público de Salvador. E me refiro a essa experiência hoje aqui, não só com o saudosismo de 1977, porque aquele velho hospital se foi. Em seu lugar, nasceu uma grande experiência, hoje o Hospital Ana Nery, comandada pelo meu companheiro Francisco, doutor Francisco Reis, cardiologista, médico do Hospital das Clínicas, do Corpo de Médicos da Universidade Federal da Bahia, do Hospital das Clínicas, e diretor dessa importante experiência que o Brasil conheceu quando, daquele episódio do menino das agulhas, que assim ficou conhecido. Uma criança que um dos seus pais no interior da Bahia, o seu pai, perdão, porque eu estou falando um dos, porque o sujeito era quase não sai, padrasto do jovem, e, portanto, numa maluquice, poderíamos dizer assim, numa loucura plena, injetou uma série de agulhas no corpo dessa criança, e essa criança foi operada nesse hospital público, retirando quase que uma dezena de agulhas do seu corpo, uma inclusive no coração. Uma cirurgia de pleno sucesso feito nesse hospital. Eu venho de uma geração que a vida inteira usou a estrutura pública, a escola pública, o hospital público, né? E, portanto, minha família, até pela sua origem, meu pai havia migrado do interior para Salvador, com meus irmãos, quando em Salvador eu já tinha 6 irmãos, eu fui o 7º, e nasci na cidade de Salvador, no subúrbio ferroviário, e minha mãe e meu pai viveram uma experiência sem igual. Eu posso dizer hoje que eu sou uma pessoa privilegiada. Eu tive 2 mães, aliás, tenho 2 mães. Naquele período, me refiro tive porque exatamente nasci em casa. Mas tenho 2 mães, as 2 estão vivas, eu perdi meu pai. Mas minha mãe, numa ação direta de relação, de compreensão, minha mãe adotou uma pessoa, Sofia, que é a minha mãe de criação, quando ainda Sofia tinha algo em torno dos seus 9 anos de idade. E Sofia teve a oportunidade de criar todos nós. Nós somos 8 irmãos, 5 mulheres e 3 homens. E essa figura maravilhosa que minha mãe acolheu em sua casa, não só fez parte da nossa estrutura, como essa figura foi a figura que teve a responsabilidade de dividir com minha mãe e meu pai os momentos mais difíceis da minha família. Os momentos da plena dificuldade.
de ter que migrar de uma cidade para outra. Meu pai basicamente correu 4 cidades. Ali a cidade de Serrinha, a cidade do Lamarão, a cidade de Alagoinhas e a cidade de Salvador. A última cidade em que nós nos instalamos enquanto família é a cidade que eu nasci. E essa figura, Sofia Santos, que é uma figura das mais bonitas que eu conheço, sorriso permanente, alegria constante, um vigor enorme. Sofia é hoje uma pessoa de 79 anos, completará 80 anos esse ano. Minha mãe tem 89. Então, portanto, essa figura que chegou em nosso lar, não só se acostumou à lógica da família, como emprestou a todos nós aquilo de mais belo que carrega consigo, que é o amor, o carinho, a dedicação. E essa figura, que todo mundo quando encontra diz que não sabe onde é que ela acha tanto sorriso, mesmo nos momentos mais difíceis. Figura de uma fibra, de uma resistência, figura de fé em Deus. A vida inteira esteve ali, sempre firme. Eu poderia dizer que Sofia é uma das pessoas que confiou a vida inteira. Em todos os momentos difíceis, ela dobrava o seu joelho e ali se dirigia a Deus de forma muito enfática, mas com a fidelidade extrema. Eu até dizia recentemente a um dos companheiros, Dr. Judásio Daltro, que não vai existir na face da terra uma pessoa igual a Sofia. Posso falar isso até lastreado aqui na minha experiência mais recente de ser avô de 6 netos. Ganhei o 6º neto no dia 23 de fevereiro desse ano, Eduardo, que completou assim o meu sexteto, que começou em 1 ano e 9 meses atrás com Júlia, depois com a chegada dos trigêmeos, Tito, Isaac e Davi, depois com a chegada de Luísa e agora com a chegada de Eduardo. Então eu posso dizer tranquilamente, nós não teremos uma pessoa igual a Sofia mais. Sabe por quê? Porque a humanidade vai produzindo coisas tão nefastas que elas chegam nas pessoas. Sofia é de uma pureza, é de uma grandeza. Sofia é uma figura que eu posso dizer a partir dos meus 54 anos de convivência com essa figura. A figura que ajudou minha mãe no momento do parto, para me fazer vir ao mundo. A figura que conduziu ao longo de toda a sua vida carinho, dedicação, zelo. Os momentos mais difíceis que enfrentei, até de me separar de brigas na rua. Portanto, alguém que esteve lado a lado e continua com minha mãe até hoje. São companheiras, são parceiras de uma jornada. Da jornada ali da igreja, da jornada da casa, da jornada do dia a dia. E eu pude, nessa experiência toda, ver essa figura que esteve nos momentos mais difíceis com minha mãe, criar os 8 filhos, ajudar minha mãe nessa criação dos 8 filhos, e ainda por cima ajudou a criar os filhos dos filhos. Vários dos meus sobrinhos passaram pelas mãos de Sofia. Vários. E ficavam lá tardes e tardes na casa da minha mãe, sendo cuidados por Sofia. Então a figura que na realidade é a minha segunda mãe. É a segunda mãe dos meus também 7 irmãos. É a segunda avó de um caminhão de netos. Ela é a segunda bisavó de 17 bisnetos. Portanto, é uma figura que tem conduzido ao longo de toda essa história o caminho para mostrar que é possível ter gente que ainda se dedica, que se aplica. É uma figura que tem a capacidade de lidar com os momentos de adversidade sem perder a sua fibra, mas sem perder a sua fé. E nos momentos mais difíceis sustentar o seu sorriso. Estou falando isso porque nós passamos o último período uma dificuldade muito extrema entre o Natal e o Ano Novo, quando essa figura de fibra, de força,
Quem olha para a Sofia, jamais, como dizia essa semana agora o doutor André Ney, ali no Hospital Santa Isabel, e quando procurou, disse assim, essa figura não tem 79 anos. É impossível olhar para a sua fisionomia e admitir que ela tem os 79 anos. Mas ali antes do Natal, Sofia passou por um momento de dificuldade. Passou por um momento, eu diria, muito duro. Teve que ser internada, tomar 2 bolsas de sangue. E se não fosse socorrida naquela hora, não sei se teria resistido àquele momento. E foi exatamente na sequência disso que nós chegamos ao Hospital Ana Nery. E fizemos a opção de levar a Sofia para fazer os exames no Hospital Ana Nery, principalmente pela confiança naquela estrutura, no seu corpo médico, no seu corpo de auxiliares, no seu corpo de enfermagem, naqueles que são residentes e no seu corpo de funcionários. E fiz também isso, porque é nesse Hospital Ana Nery que eu faço, meu caro Inácio Arruda, todo ano o meu check-up. Não faço o check-up no Sírio-Libanês, como o Senado disponibiliza para mim. Faço no Ana Nery, na esfera pública, reconhecendo mais do que a capacidade daquele corpo técnico profissional em fazer esse exame, mas principalmente para continuar apoiando e estimulando aquela iniciativa. Faço todo ano aporte de recursos no orçamento da União para estimular, para fazer crescer, para comprar equipamentos naquela estrutura, por entender que é ali que nós temos que ajudar. Como faço também com o Santa Isabel, como faço com outros hospitais públicos ou filantrópicos. Mas foi naquele hospital que, de forma muito carinhosa, fomos recebidos por todos. Como já citei aqui, quero agradecer imensamente ao meu companheiro, o doutor Francisco Reis. Quero agradecer ao diretor médico da área de cardiologia, doutor Roque Aras, que é meu cardiologista. Quero agradecer aqui a toda a equipe de funcionários comandada ali por Rodrigues, meu grande companheiro Rodrigues, de outras jornadas, não só dessa jornada do Santa Isabel. A todos os funcionários, a Vânia, secretária de meu companheiro doutor Chico, porque é uma figura sempre diligente, a todos do hospital, a todos da enfermagem, aqueles do sistema de imagem, aos médicos. Em particular, eu quero também citar aqui a amizade que fiz com um residente, doutor Igor, que até revelou ser eleitor meu de outras jornadas. E, portanto, já me conhecia a partir do trabalho, mas tive a oportunidade de conhecer a dedicação. E aí nós levamos Sofia para esse hospital, para que ela pudesse fazer os seus exames. E ali no hospital nós tivemos a oportunidade de encontrar o melhor do corpo médico do estado da Bahia. Ali a doutor Bruno Almeida, esse jovem competente cirurgião, que tem demonstrado que é possível a extrema dedicação se combinar com a força da juventude. Agradecer imensamente a esses que trabalharam ali, a doutor Heitor, que acompanhou o momento da cirurgia, ao anestesiologista, que estava de plantão e até não havia sido avisado da continuidade do seu trabalho, mas se dispôs a continuar naquele momento da cirurgia. Quero dizer aqui da minha grande satisfação de poder contar com o apoio sempre presente do meu companheiro, o doutor Gildásio Dalto, um dos maiores pesquisadores desse Brasil, meu caro Inácio, que faz a pesquisa lá na estrutura do Hospital das Clínicas, na estrutura pública. É hoje a melhor experiência de células-troncos do Brasil e uma das melhores do mundo. Nós temos hoje 2 grandes experiências de células-troncos que poderíamos dizer nessa área óssea ou na parte motora, uma no Rio de Janeiro e outra na Bahia, pilotada por doutor Gildásio Dalto. Doutor Gildásio que esteve desde a primeira hora comigo, acompanhando, aliás, como sempre tem feito, nos momentos em que precisamos, doutor Gildásio está ali, lado a lado. Via doutor Gildásio, chegamos a doutor Jorge Bastos, que eu quero inclusive fazer o grande agradecimento a esse grande cirurgião da Bahia, que quando foi chamado, fez questão de ir lá e ser o cirurgião-chefe
naquela equipe no momento da principal cirurgia que nós tivemos que submeter Sofia para lhe dar exatamente um conforto para continuar enfrentando a jornada da doença. Dr. Jorge Bastos, que inclusive não é do corpo médico do Hospital Ananeri, mas se dispôs a ir àquele hospital. E até virou motivo de brincadeira no hospital. E todos diziam assim, é a oportunidade de a gente convidar Jorge para ingressar nessa experiência. Que além de Francisco, além de Roque Aras, além de Heitor, além de Dr. Geovan, além do próprio Dr. Siqueira, que é também médico daquele hospital e meu angiologista, né? A gente costuma pegar assim os médicos e de repente tornar propriedade nossa. Mas é uma figura, né, que eu tive a oportunidade de tratar um dos graves problemas que carrego comigo de circulação. Então, portanto, essa oportunidade de conhecer essas figuras e poder agradecer aqui da tribuna do Senado para aquilo que fizeram para uma pessoa minha. Mas essas pessoas têm feito isso, meu caro Inácio, com todo mundo que chega naquele hospital. O hospital completa agora uma marca de mais de 1.000 cirurgias cardíacas pediátricas. Mais de 1.000 cirurgias cardíacas pediátricas. Isso em menos de 7 anos. Batendo todos os recordes. Atendendo a todo o povo. Virou referência. É a grande referência nessa área de diálise. Mas não para na diálise. Está avançando exatamente na questão do transplante de rim. Agora nós estamos discutindo, inclusive, a ampliação do espaço físico daquele hospital para melhorar mais ainda o atendimento ao público baiano e criar novas condições para ampliar a capacidade de fazer mais e mais transplantes de rim. Atender com espaço físico maior a chamada fisioterapia para o cardiopata. Adotar mecanismo de controle, usar a tecnologia para à distância poder acompanhar um doente renal que precisa de um nefrologista, que a gente não tem em todos os cantos do país, mas no Ananeri tem. Hospital público. Então, portanto, quero fazer esse agradecimento a toda a equipe do hospital. Talvez não tenha aqui a possibilidade de tratar, inclusive, de todos, nome a nome. É por isso que fiz questão de citar alguns. A enfermeira Cândida, que por diversas vezes esteve ali à noite, o dia. Depois, quando nós saímos desse hospital, permanentemente, essas pessoas continuam mandando mensagem, WhatsApp, recado, quer saber como está a saúde. Então, portanto, isso nos alegra. Poder falar num momento de dificuldade desse, a gente falar de uma experiência de saúde exitosa como o Hospital Ananeri. Quero também agradecer muito a doutora Clarissa Matias, uma das, eu diria, grandes experiências da Bahia do ponto de vista médico. Uma figura que esteve fora da Bahia por muito tempo, fatalmente, pela sua competência, seria atraída para ficar na cidade de São Paulo, e ela fez questão de voltar para a sua terra, para com um acumulado, ela poder se dedicar a esse serviço médico, atendimento a todo o povo. Uma figura simples no trato, competente naquilo que faz, extremamente simpática na forma de se relacionar, e uma figura que anima a todos, exatamente pela sua forma carinhosa e dedicada de tratar cada paciente que ela cuida. Tivemos a oportunidade de contar com essa figura, que se apresentou desde a primeira hora. Teve, inclusive, lá no Hospital Ananeri, teve a oportunidade, não é do corpo do Hospital Ananeri. Portanto, agradecer a essas pessoas, porque elas têm feito na Bahia um caminho de mostrar que é possível ter saúde de qualidade, mesmo no hospital público, mesmo na outra rede, a rede filantrópica. E aí quero me referir aqui ao Santa Isabel, na figura de Dr. Roberto Menezes, que é o seu novo diretor, na figura de Dr. Eduardo Moraes, que é o médico que agora acompanha a Sofia, na figura de André Ney. Quero dizer, inclusive, dessa experiência importante de ter esse hospital, que é um hospital que vem da Santa Casa, que é um hospital com hoje
excelência no tratamento na área de cardiologia, na área de oncologia. Portanto, um hospital muito bem equipado, com esforço daqueles que dirigiram com dificuldades ao longo dos anos essa boa experiência. Portanto, é a gente podendo mostrar que essa gente boa, quando se dedica, quando trabalha e quando tem apoio do poder público. Essa foi a diferença, meu caro Inácio. O governo Jacques Wagner, em 2007, apoiou essa experiência, suergueu o Ananeri, fez a parceria com a universidade, criamos quase que um outro hospital de clínicas, agora com um perfil diferenciado, para atender a população. Essa foi também a experiência abraçada pelo Ministério da Saúde. Foi importante, desde a gestão do Lula até agora a gestão da nossa presidenta Dilma. Portanto, compreendendo o que é possível fazer na esfera pública, saúde com qualidade. Mas quero aqui dizer da minha alegria de poder fazer isso, aqui da tribuna, não para agradecer as pessoas por aquilo que fizeram para uma pessoa próxima, uma pessoa que amo muito, que prezo muito, né? Mas por fazer pelos baianos. Tive a oportunidade de vivenciar isso na pele agora, mas tenho a oportunidade de vivenciar há muito tempo e assistir o Ananeri fazer isso com todos os baianos de todos os cantos, dos 4 cantos da Bahia. Isso é possível porque a gente tem profissionais dedicados. Esses profissionais todos que citei aqui agora, que são do hospital lá Ananeri, meu caro Inácio, poderiam estar tocando as suas vidas, tranquilamente. Bons médicos, renomados médicos baianos, com os seus consultórios, cobrando em média consulta acima de R$350, ou 700, a depender inclusive do gabarito dos médicos ou da necessidade do doente. No entanto, esses médicos, como me disse uma vez o doutor Siqueira, disse, não, Pierre, eu já estou aqui numa fase, agora tenho que fazer isso mesmo. Já trabalhei a vida inteira no Hospital das Clínicas, agora vim para o Ananeri, que é para continuar servindo. Foi esse o lema que adotei. E, portanto, para o Ananeri não foi o refúgio da medicina baiana. Para o Ananeri está indo a competência, a capacidade, o acumulado da medicina baiana. Portanto, é essa experiência que eu quero aqui realçar e dizer, se por acaso até esqueci de algum nome, mas quero que todo aquele corpo que compõe o Ananeri, dos vigilantes que nos recebem ali com o maior carinho, o mais graduado posto daquela estrutura que é o seu diretor, a gente tem, cada vez mais que a gente entra naquele hospital, a gente sente como as pessoas trabalham irmanadas. É uma alegria estar naquele hospital, porque você sente no rosto das pessoas uma satisfação. A gente sente nas pessoas uma realização. Ouvi outro dia um depoimento de uma menina que cuida da regulação dentro do hospital. E ela me dizia assim, no início, o depoimento dado numa reunião, no início era difícil. Briguei com Deus e o mundo ali na regulação. E hoje as coisas se encaixaram. E como eu tenho satisfação, dizia ela, de poder arranjar uma vaga aqui, ali e acolá, providenciar leitos para atender a todo mundo. Passamos por um momento muito difícil, vendo ali a nossa querida Sofia sofrendo bastante. Mas tivemos uma alegria tão grande. Uma alegria do tamanho do sorriso dela. Uma alegria e uma satisfação do tamanho daquilo que Sofia, em momento nenhum, mesmo no momento mais difícil, quando perguntava a ela, ela dizia assim, está tudo bem, graças a Deus. Sofia, não é de reclamar, não é de lamentar. Mas a alegria que nós tivemos, Sofia, foi que as portas se abriram. E nós vimos ali um corpo médico, um corpo clínico, tanto do Ananeri quanto de fora, do pessoal do NOB, do Santa Isabel, todos cumprindo uma tarefa das mais nobres, poder atender ao outro, poder emprestar o seu conhecimento, poder fazer com alegria, com satisfação, com empenho, principalmente na esfera pública. Isso é o que nos anima, Sofia. É isso que é legal. A sua experiência tem sido a experiência de milhares e milhares de baianos que têm ido ao Ananeri e têm encontrado esse tipo de tratamento. Que têm ido ao Ananeri e têm podido ser tratado independente da sua condição social, da sua condição econômica ou da sua condição política. Portanto,
essa experiência é uma experiência que tem que servir como balizamento, como diretriz, para a gente continuar cada vez mais, fazendo ampliar e mais, criar vários e vários ananeres em todos esses nossos cantos do Brasil. E é isso que traz a gente à tribuna essa noite para falar aqui do coração. Eu sei que foram momentos distintos num período de final de ano, a gente no sufoco, na alegria da chegada de mais um neto e ao mesmo tempo na apreensão no momento de enfermidade. Mas encontramos conforto nos dois lados. Ali, no próprio nascimento de mais um neto meu com o Dr. Menezes, que aliás foi o mesmo médico que fez o parto de minha nora, onde nasceram os trigêmeos, de toda aquela equipe do Hospital Aliança, ali na parte principalmente da UTI neonatal, chefiada pela doutora Kátia Si. Então, portanto, é essa alegria que ela, de certa forma, tramava contra o outro lado, que era exatamente a gente tentar resolver um problema. E saímos alegres nas duas situações. Uma, pela chegada de mais uma pessoa, de mais um neto, de mais um ser humano. E outra, por a gente ver que é possível, com dedicação, com amor, com zelo, a gente poder atender alguém no seu momento mais difícil de enfermidade. Portanto, a essas pessoas eu quero aqui mais uma vez expressar o meu sincero agradecimento por tudo que vocês têm feito aí no Ananeri, um hospital que funciona de domingo a domingo. Portanto, nessa hora que eu estou falando, o hospital está ali, lotado de gente sendo atendida. O hospital está funcionando 24 horas. Na quinta-feira, meu caro Inácio, vão estar aqui comigo pela manhã, exatamente o diretor desse hospital, Francisco Reis, e o diretor administrativo, Rodrigues. Nós vamos ao Ministério da Saúde para providenciar, inclusive, a liberação dos recursos das emendas de 2013, que vários deputados, inclusive este senador que fala, nós colocamos no orçamento para ampliar, para comprar mais equipamentos para aquela unidade. Portanto, a todos vocês, o meu agradecimento de coração, por esse trabalho que vocês fazem para a Bahia. E para os de casa, eu diria que assim que é um... Eu ontem falava com Sofia, eu estive lá ontem de noite antes de vir para cá, e eu via de Sofia uma coisa muito legal. Quando ela, um determinado momento, na saída do Santa Isabel, o motorista que trabalha comigo, o Deraldo, perguntou: e aí, Sofia, como é que você está? Ela disse: eu vou dizer que eu estou bem. Mesmo diante das dificuldades, eu continuo bem. E ontem, de noite lá em casa, ela dizia: eu estou muito bem, alegre, falando nos quatro cantos, já tranquila, numa fase boa de recuperação. Amanhã de quinta-feira ela deve voltar ao Hospital Santa Isabel para mais uma etapa da sua consulta com o doutor Eduardo Moraes. Então, portanto, Sofia, é nessa disposição, nessa alegria que a gente quer continuar, para a gente ampliar essa capacidade de dizer assim, nós precisamos botar vários hospitais Ananeri para a gente espalhar por essa Bahia e para atender as Sofias, as Marias, os Joãos, os Josés, enfim, o povo baiano, todos de forma igual, de forma competente, como nós fizemos ali naquela estrutura. Portanto, fica aqui o meu agradecimento, a forma como essas pessoas se colocaram, a forma como essas pessoas se dispuseram, como a gente consegue ver isso no rosto das pessoas, independente de quem está ali. As pessoas que trabalham numa unidade dessa, trabalharem com satisfação, trabalharem com alegria, trabalharem exatamente se entregando plenamente às pessoas que ali estão. Parabéns, doutor Francisco Reis, por essa iniciativa. Quero, em seu nome, lhe responsabilizar por essa grande jornada. Mas eu sei que não foi uma jornada que você fez sozinho. Foi uma jornada que você fez com a ajuda de muitos, com a colaboração de todos, e continua sendo assim. E parabéns a essas figuras, eu quero deixar muito claro isso aqui, mais uma vez citar isso, pelo esforço que tem feito na Bahia para a gente estabelecer um atendimento de saúde de qualidade no mesmo nível do que se entrega na cidade de São Paulo. A doutor Roberto Menezes, que dirige o Hospital Santa Isabel,
a doutora Clarice, em seu nome, a toda a equipe do NOB, do Núcleo de Oncologia da Bahia. Quero aqui estender principalmente ao meu companheiro Gildásio Dalto, essa figura que tem cada vez mais demonstrado o seu amor pela Bahia, a sua disposição pela medicina e principalmente a luta na sua causa pública. Ele ontem me chamava já para a gente ir para um outro desafio, instalar o INTO na Bahia. O INTO está se espalhando pelo Brasil, que é o Instituto de Traumatologia, e ele agora resolveu assumir esse desafio. Disse a ele: estou junto, vamos buscar recursos, vamos no Ministério e vamos abrir mais uma porta para atender o povo baiano, principalmente o povo que mais precisa. Era isso, deputado. Muito bem. Meu companheiro Inácio Arruda, quero lhe chamar de deputado aqui, porque a brincadeira que eu estou fazendo com você essa noite é porque todo mundo, quando encontra, e deve acontecer isso com você também, todo mundo, quando me encontra, fala: deputado, não, desculpe, senador. Aí o senhor disse: mas não, pensava, porque ele vi tanto tempo como deputado, que aí eu até brinquei, disse: eu estou pensando em chegar no Senado e botar meu nome ali, deputado Pinheiro, senador deputado Pinheiro, porque aí já acaba esse problema. E como nós somos parceiros, você chegou aqui um pouquinho antes, né? Mas nós somos parceiros ali naquela luta na Câmara dos Deputados, e uma das lutas que mais travamos, meu caro senador Inácio Arruda, naquela Câmara dos Deputados era isso, era como é que a gente ia conseguir botar recursos na saúde, principalmente para pesquisa e desenvolvimento. E agora nós fizemos isso aqui no Senado. Com orçamento impositivo, nós cravamos aqui 50% para a saúde. 50% para serem aplicados exatamente nessas áreas. E até com possibilidade de aplicar esses recursos no custeio. Portanto, o desafio está dado, agora só precisa fazer outra parte. Completar a nossa obra aqui no chamado Pacto Federativo, para a gente ter mais dinheiro no Ceará e na Bahia, para a gente aplicar mais e mais na saúde do nosso povo. Muito obrigado.